Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo da nossa playlist sobre mediunidade. Bom, a priori aqui tá muito quente, eu tô gravando já na parte da tarde, são mais ou menos umas 6 horas da tarde, tá? Então se tiver algum barulhinho aí, são os meus vizinhos chegando do trabalho. Geralmente eu gravo os vídeos de madrugada onde tá todo mundo dormindo, tá? Mas dessa vez eu resolvi gravar agora à tarde. É o seguinte... Teve uma inscrita do canal que me colocou uma pergunta muito interessante e eu acho que se enquadra na playlist de mediunidade e não respondem nos inscritos. Ela me perguntou sobre duas coisas que eu postei no meu canal. Uma delas, na parte de limpeza de casa, eu fiz uma gravação na casa de um casal que é umbandista, praticante da Umbanda, com assentamentos e tudo mais, e que estavam passando por um processo sério, e aí eu tive que fazer a intervenção no critério de limpeza de casa. Muito bem. Ela me perguntou o seguinte: Rodrigo, se a Umbanda ela é tão autossuficiente, entre aspas, por que você teve que ir até lá fazer um processo de limpeza na casa desse casal, sabendo que eles possuem os guias da Umbanda e teriam a proteção ou poderiam fazer a retirada dessas energias por si só? A segunda questão dela foi interessante sobre se eu coloquei uma playlist no canal de Faça Sua Limpeza de Casa com as músicas da Umbanda e esse casal, que seria o bandista no caso, não conseguiu se tratar com a Umbanda, por que ela conseguiria fazer com a minha playlist da Umbanda? Essa pergunta é muito interessante e eu resolvi colocar aqui nessa playlist para a gente poder explicar de maneira clara o que acontece. Independente se é um bandista judeu, católico, muçulmano, budista, todas as pessoas têm problemas na vida. Todos nós temos uma missão de poder gerar riquezas, de lutar pelo nosso dia a dia, de colocar comida na mesa e tudo mais, e isso é a busca da matéria. Quando entramos no mundo da matéria, da necessidade de existir, nós nos defrontamos com o mecanismo de sobrevivência do ser humano. Ou seja, todo mundo vai querer ganhar mais, todo mundo vai querer passar a perna no outro, todo mundo vai querer se mostrar superior, e todo mundo aqui já passou por isso. Quem trabalha sabe que quando você entra numa empresa, existem disputas. Essas disputas podem ser silenciosas ou disputas mais agressivas, no qual um vai querer sacanear o outro, vai querer derrubar o outro, vai querer mostrar superioridade ao próximo. E com isso, acredita-se que ele vai se sobressair perante seus gerentes, seus diretores, e aí vai ter um aumento de salário. Eu mesmo tive vários problemas disso na minha vida, até na última empresa que eu trabalhei aconteceu isso, tá? E infelizmente ninguém está livre desse processo de um querer sacanear o outro. Nesse caso, nós lidamos com um oceano de emoções, de angústias, de desesperos, de buscar sempre uma solução para conseguir ter a nossa riqueza. Então é um conflito entre a espiritualidade e a matéria. Isso acontece? Claro que acontece, isso sempre vai acontecer. Então o que acontece? Quando você entra nesses conflitos, nós entramos num jogo de energias ruins e energias boas. Energias boas que nós queremos ter e transmutar e energias ruins com a qual nós defrontamos diariamente. Então, esse casal, ele estava sofrendo exatamente por isso, por um choque de energias, um choque de conflitos, na qual a pessoa, né, a menina, ela estava sempre buscando o quê? Ter riqueza, ter trabalho, continuar o seu trabalho, mas, devido ao ramo que ela trabalhava, ela sempre se defrontava com uma concorrência muito elevada, com pessoas que queriam tirar uma grande parte da riqueza dela, para poder divulgar o trabalho dela. Então, você entra num choque. E quando você entra nesses conflitos de matéria, a sua espiritualidade começa a se afastar, porque você vai dar muito mais atenção a esse tipo de coisa, o que é normal. O fato é, ela lidou com tantas coisas ruins na vida dela, com tantas pessoas ruins na vida dela, que a energia ruim de outras pessoas começou a entrar em choque com ela. Então, afligiu ela. Então, ela ficou mais sensível, ficou mais desesperada, ficou mais preocupada com a matéria. E isso, a espiritualidade vai começando a se afastar pouco a pouco. E aí as energias ruins foram adentrando na casa dela. E quando ela foi ver, a espiritualidade dela foi deixada de lado. E ela começou a entrar na negatividade. Os guias, eles não são deuses protetores 24 horas zeladores do seu lado.
Você não vai ter o Willy o Willy Cat, o Pantro, a Chitara ali te protegendo 24 horas do mal. Você vai estar sempre suscetível ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte: o que você precisa hoje, o que você busca hoje, como você equilibra suas coisas. Se você busca a matéria, a sua espiritualidade vai ser deixada de lado. Se você busca 100% a espiritualidade, a sua matéria vai ser deixada de lado. É por isso que existe essa discrepância no mundo. Muitos mestres hindus, eles focam 100% na espiritualidade. Então eles não trabalham, eles ficam sentados meditando e vivem do quê? Da doação da população. A população doa comida para que ele continue buscando atingir o máximo da sua espiritualidade para poder trazer isso ao povoado. Infelizmente, você abre mão de muita coisa. Você abre mão de ter um teto, você abre mão de ter bens, você abre mão de muita coisa. No caso das pessoas aqui do Ocidente, nós temos que equilibrar tudo. Equilibrar a espiritualidade, a matéria, as emoções, os problemas familiares. Temos que ter um jogo de cintura para poder existir. E a espiritualidade, que seria 100% dominante na nossa vida, vira um terço, um quarto ou um quinto de nossas obrigações diárias. E é verdade. Então, quem realmente trabalha com a espiritualidade, trabalha na mediunidade, exercendo a mediunidade, está suscetível a esse tipo de coisa. Nós não podemos apontar dedos e tecer críticas. Eu sempre vou em casas de pessoas que são médiums, são bandistas, são kardecistas, e o mal está lá dentro. A questão é, alguns vêm, outros não percebem isso, alguns entendem que há necessidade disso e aceitam controlando isso. É normal. Na minha casa, para vocês terem uma ideia, eu tenho toques de recolher, eu já expliquei isso. Eu estou gravando vídeo para vocês à noite e muitas vezes o que acontece? Os guias batem na porta falando, Rodrigo, vai para o quarto. Não, mas eu tenho vídeo para fazer, não, mas eu tenho edição, não. Rodrigo, vai para o quarto agora. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e ir para o quarto. Por quê? Porque alguma energia negativa vai entrar no meu ambiente. Ah, tio Spook, mas por que você não enfrenta o mal? Por N motivos. É natural a existência desses seres negativos. Eles existem. Se eu passar toda a minha vida brigando com essas energias ruins, eu não vou ter vida. 2, eu vou morrer de fome, porque as pessoas nunca vão pagar por esse tipo de trabalho. 3, as pessoas nunca vão aprender com o que foi feito, porque ninguém vai ficar sabendo que o tio Spook está expurgando o mal. E 4, eu vou ser um dos maiores ignorantes do mundo, porque eu tenho que saber que da mesma maneira que existe o bem, existe o mal num ponto de equilíbrio. Esse mal, entre aspas, ele entra na minha casa, ele observa, ele tenta interagir com algumas coisas, mas ele é expurgado, porque ele percebe que aqui existe uma pessoa que pode enfrentá-lo, ele percebe que existem energias que vão conflitá-lo e vai perceber que hoje eu vivo da espiritualidade, de tratamentos e desse lado espiritual. Então, ele vai se defrontar com uma pessoa pau a pau com ele. Já aconteceu do tio Spook não perceber a existência desses seres? Já. Quando eu trabalhava 12, 13, 15, 16 horas numa empresa, prestando serviço, eu chegava em casa tão cansado, tão exausto, que eu não tinha tempo para minha espiritualidade. E quando eu fui ver, eu estava ficando doente. E eu tive que parar muitas vezes para poder dar atenção à minha espiritualidade, aos meus tratamentos para comigo mesmo, para poder me reequilibrar. Nós não ficamos 24 horas hoje envolvidos na espiritualidade. De novo, as pessoas que trabalham na espiritualidade têm a necessidade de se equilibrar na matéria, ok? Outra questão que também é complicado e que vocês têm que entender é que essas pessoas são normais, independente delas terem superpoderes ou não. Elas gostam de comer uma porcaria de vez em quando, tem algumas pessoas que fumam, que bebem. Uma coisa é você utilizar o fumo como um processo de limpeza, mesmo que seja um processo cerimonial ou alegórico, dentro de um centro de umbanda. Outra coisa é você levar o cigarro para casa e se tornar um fumante de verdade. Acredita-se que na Umbanda, por exemplo, o tabaco ele é utilizado como uma ferramenta purificadora, tá? Como se fosse um incenso para um grande radish, um hindu, o cigarro para um caboclo, ou para um preto velho, ou para qualquer tipo de ser que utilize, o tabaco ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de purificação. O ato de você não inalar, né? Não absorver a fumaça, mas sim encher a boca de fumaça e assoprar na pessoa, faz com que
acredita-se na Umbanda que seja um elemento purificador do corpo de energia da pessoa, ou mesmo como um efeito de clarividência para o médium ou para a entidade, para poder ver o que está atrás da pessoa. A fumaça iria apresentar qualquer tipo de criatura, ser ou as formas pensamento. Beleza. Só que quando o médium leva isso para casa e ele fuma, bebe, e alguns até usam drogas, você está deturpando a sua espiritualidade. E isso é fato. Por quê? O cigarro, no nosso organismo, ele é destrutivo. Ele vai destruir o seu pulmão, vai afetar o seu sistema respiratório, vai sujar o seu corpo de energia, vai colocar formas pensamento negativas dentro do seu pulmão, e aí sim vai dar margem para criaturas adentrarem no seu corpo de energia e se manifestarem no seu corpo físico. Isso é claro, isso é ciência, isso qualquer acupunturista chinês sabe disso. Os médicos alertam, o cigarro faz mal à saúde, ponto. Então existem pontos falhos e questionáveis, tanto da conduta do médium, quanto realmente da sua postura de como lidar com a sua espiritualidade. Então eu mesmo não posso criticar a postura desse casal e dizer, poxa, vocês são bandistas, vocês deveriam saber se purificar. Não, porque eu sei que santo de casa não faz milagre. Então eles mesmos estavam passando por uma situação complicada, na qual, com a abertura do desespero, da angústia, da necessidade de trazer a matéria, de lutar pela vida, a espiritualidade se enfraqueceu. Os guias deram passagem às energias ruins pela questão do livre-arbítrio. Quando eu postei a playlist que poucos estão utilizando, chamada Faça Sua Limpeza de Casas, eu dei para vocês um leque interessante para vocês se autolimparem e limparem o ambiente. Eu coloquei a playlist do catolicismo, da Umbanda, de alguns mantras utilizados no budismo, que vocês podem utilizar para manter um processo de purificação e vocês terem uma vivência espiritual interessante. Quando vocês limpam a casa, ela vai continuar sendo suja. Por quê? A limpeza de casas tem a ver só com o processo de limpar a sua casa, não limpar você. Sempre nós temos contatos com pessoas ruins, pessoas negativas entram no nosso lar, papai e mamãe às vezes têm problema no trabalho e trazem esses problemas para casa. Então ele é um processo constante. Tem muita gente no meu canal que acha que fez uma vez, está limpo ad eternum. Não! Ele é um processo constante, o mal sempre está batendo na sua porta e quer entrar, quer adentrar dentro do seu ambiente. Então vocês têm que ter um processo constante de vigília sobre a sua casa, sobre as pessoas que moram no seu lar. Isso é uma prática que tem que ser sempre, uma vez por semana, 2 vezes por semana, até mesmo dependendo de cada caso. Outra, os guias que estão nessas playlists, eles estão programados para limpar a casa e não as pessoas. Ninguém vai ser limpo nessa playlist, por isso chama Faça Sua Limpeza de Casas, ou não é Faça Sua Limpeza Espiritual, tá? Então vocês têm que se ater a esse tipo de coisa. Eu boto constantemente vídeo explicando isso para vocês. Os e-mails que muita gente me encaminha de limpezas de casa, eles trazem essa proposta, ou seja, muitas pessoas querem da limpeza de casas. E depois me manda e-mail dizendo, Rodrigo, eu peguei uma gripe. Claro, você pegou a gripe porque você está imundo. E não o processo de limpeza de casa vai afetá-lo. Uma coisa é limpar a sua casa, outra coisa é limpar você. Então vocês têm que ter o discernimento. Todas as vezes que a gente faz o processo, vocês não entendem. E aí vocês misturam as coisas. Limpar a casa ou tratar vocês. Geralmente tem que ser os dois, tá? Tio Spook, escolhe para mim qual que é melhor. Você escolhe, não sou eu, você que está precisando. Ok? Então, de novo, eu quero deixar claro que médiuns, clarividentes, pessoas que tenham dons, eles são testados continuamente. Todos os dias nós somos testados, todos os dias nós temos energias ruins que vão se apresentar a nós, vão se manifestar na nossa casa. Cabe a nós nos policiarmos 10, 20, 100 vezes mais que vocês. Eu trato pessoas diariamente. Eu tenho que estar bem de saúde para poder tratar as pessoas. Eu tenho que estar limpo, purificado, para poder tratar um grupo sempre maior de pessoas com qualidade. Com qualidade. Não adianta ficar fazendo tratamento e as pessoas estarem recebendo nada. Eu tenho que dar o meu melhor para vocês. Então, de novo, médiums têm que ser sempre 100% atentos a tudo que acontece, tá?
Então, assim, quem é médium do meu canal, quem é umbandista, quem pratica esses ritos, por favor, se atentem cada vez mais àquilo que bate na porta de vocês. Façam cada vez mais os processos de purificação, de limpeza da casa, de limpeza de vocês mesmos, porque vocês sabem que a responsabilidade que vocês possuem é 100 vezes maior que a responsabilidade de um ser humano que não tem dons. Nós temos que estar sempre bem de saúde, sempre purificados, sempre com a casa equilibrada para poder atender, receber pessoas e dar o máximo de nossa ajuda, sendo ela cobrada ou não, ok? Então, por favor, se atentem a isso, tá? E eu espero ter respondido a sua pergunta, que você realmente entenda que santo de casa não faz milagre e que pessoas são humanas. Elas têm seus problemas, têm seus desafios diários, têm constantemente que ficar se policiando para que o espiritismo ou o espiritualismo da pessoa esteja equilibrada com a matéria e que tudo ande junto. Nada pode andar na frente ou atrás de suas prioridades. Nós temos que sempre nos atentarmos com a nossa crença, com a nossa fé e com a necessidade de existir no mundo material. Tá bom? Ufa, de novo, muito obrigado a todos vocês do canal. Eu espero que vocês tenham entendido esse recado, tenham percebido realmente as diferenças, tá? De novo, ninguém aqui é Deus super todo-poderoso, nós somos humanos, tá? Em graus diferentes, mas somos humanos que estamos sempre buscando nos purificar, nos evoluirmos e atingir o meu máximo, nosso máximo, para poder dar a vocês aquilo que vocês precisam, tá bom? Muito obrigado a todos vocês de coração novamente, a família Spook Houses. E vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.